Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, Meu Universo Particular. Então, no episódio de hoje, eu quero falar um pouco sobre a mesma ação do episódio anterior, né? Mas falar um pouco de maneira mais pessoal, sabe? Tipo, entrar mais em mim, falar mais sobre mim, como tá sendo essa experiência em redes sociais. Também contar um pouco da minha experiência, ter feito esse primeiro episódio, podcast, sabe? As sensações que eu tive, como que foi. Tem bastante coisa legal pra eu contar sobre isso. Então é isso aí, pessoal. Vamos direto ao assunto. Então, abordando direto ao assunto hoje, a intenção desse episódio é ser um episódio um pouco mais simples, entre aspas, né? Porque acho que como eu tô fazendo tudo na raça, nada vai ser simples, né? No caso, mas digo algo mais pessoal. Falar mais do meu ponto de vista e não do que eu vejo em volta em relação aos assuntos que eu comentei no episódio passado. Também falar um pouco da minha experiência, né? Como que foi essa experiência de ter feito o podcast, o primeiro episódio dele. Contar um pouco como que foi gravar, editar e as emoções todas envolvidas do percorrer do curso, né? De lançar o primeiro episódio. Porque eu também quero comentar um pouco além do assunto passado, né? Ou seja, tô reaproveitando o assunto porque eu fiquei com o sentimento que faltou falar muita coisa, sabe? Teve muita coisa que eu acabei esquecendo na hora, porque eu fiquei dias pensando. Chegou na hora eu esqueci, aí depois já tava gravado, tava editado tudo, eu falei, mano, eu não vou regravar, né? Porque o processo de editar você escuta muito o que você vem falando e tal, né? E falar um pouco também sobre essa questão da leitura também, porque também não foi muito claro. Eu acho que parece uma visão muito errada da leitura, parece que eu tô lendo por obrigação, sendo que eu tô lendo porque realmente eu quero e de certa forma eu tô gostando. Lógico, igual que eu falei no episódio passado. Não é algo que vejo um primor, não é a mídia que eu mais... É o entretenimento que eu mais gosto, né, de fazer, mas é realmente algo que vem agregando bastante. Eu realmente venho sentindo sensações boas em questão de ler e tal. E contar um pouco também de hobbies. Falar bastante sobre hobbies, porque... Bom, quando eu também fiquei sem redes sociais, também comecei a querer buscar hobbies. E atualmente eu acho que é algo que o pessoal da minha geração em si, o pessoal que se aproxima da minha idade, vem tendo também, né? Então, vamos falar primeiro do assunto reabordar o assunto das redes sociais, né? E mesclar com a leitura em si, né? Uma coisa que eu vinha percebendo, bom, na minha bolha das redes sociais, de fato... uma coisa que já esquecendo de falar, que eu esqueci no episódio passado, esquecendo de novo. Falei 3 vezes esquecendo, quarto quase. Então, é que no episódio passado eu esqueci de explicar porque as duas redes sociais que continuo usando é o TikTok e o YouTube, né? Eu acabei esquecendo de explicar o porquê. O TikTok, assim, eu continuo usando porque eu realmente, o TikTok, ele entrega só as coisas que você realmente gosta. Isso tem um lado bom e um lado ruim, no caso, né? Que evita de ver bastante coisas que você não gosta, que você acha fútil, ou que realmente você enxergue, que não agrega nada a você, mas também te deixa numa bolha tremenda, né? Porque você não vê o que acontece fora os assuntos que você gosta e fica difícil você conhecer assuntos novos, né? O YouTube em si é meio estranho, às vezes as pessoas não identificam o YouTube como uma rede social, sabe? Mas o YouTube é uma rede social porque as pessoas interagem. Tem um termo tipo assim, o YouTube não se diferencia muito das outras redes sociais, né? Que, tipo, exatamente o YouTube não se diferencia muito das outras redes sociais, né? Porque o YouTube passa a sensação de ser uma rede social mais passiva, sabe? Porque é a mesma função, o mesmo esquema das outras, né? Você faz uma publicação, as pessoas interagem com a sua publicação, seja um vídeo ou uma imagem na aba comunidade do YouTube, né? YouTube também acho que é uma das redes sociais mais difíceis de eu largar, porque eu conheço e aprendo muitas coisas novas e continuo vendo as coisas que eu gosto lá. Porque no caso, o que me torna mais difícil ainda de largar o YouTube, acho que eu tenho um certo apego afetivo com o YouTube, porque desde bem novinho eu gostava muito de assistir o YouTube, sabe? Porque para muitas pessoas o YouTube era a única fonte de entretenimento, né? No meu caso foi a única fonte de entretenimento por muito tempo, né? Porque Netflix em si, eu conheci muitos anos depois. Eu já tava sendo um jovem adulto aí com 18 anos na sociedade brasileira hipócrita. Então, no caso, o YouTube é mais difícil de largar por essa questão e é uma rede social que eu particularmente gosto muito. E o TikTok, como eu falei, não entrega realmente as coisas que você gosta. Acho que me mantenho gostando. Porque no caso do meu TikTok, dificilmente tem vídeo com menos de 30 segundos, sabe? É sempre vídeo mostrando alguém ensinando algo, comentando alguma coisa que eu gosto muito, que eu tenho dúvida também, me mostrando outro lado do mundo que eu via e tal. Bom,
Acho que é só isso que faltou falar das redes sociais. Porque acho que eu deixei bem claro, sim, o que eu me deixava irritado no episódio passado. Mas esqueci também de falar das partes boas, que é o YouTube e o TikTok, né? Ah, tem um perfil do TikTok que eu vou indicar pra vocês, que o nome do perfil é Eu Sou o William. Pode pesquisar no jeito que você escreve o William, mas que vai aparecer, é um moreno. Sabe, ele dá um insight, sabe, sobre os influenciadores, os relevantes da irrelevância. Ele fala assim, sobre esses grandes perfis do Instagram. Particularmente ele pontua mais sobre o Instagram, como rede social, sabe? Bom, voltando ao assunto, o que eu venho percebendo na minha pessoa da minha geração em si é que muita gente que se aproxima da minha idade, assim, seja mais pra cima, mais pra baixo, questão de anos, o pessoal tem tendo essa mesma sensação que eu tava tendo, sabe? Insatisfação com as redes sociais, né? Eu já vi uns 2, 3 vídeos assim, eu também não vou ficar atrás, né? Porque antigamente quando eu precisava, vivendo sem redes sociais é sempre uma menina com a voz meio louca assim, sabe? Parecendo um fumante de 70 anos, mas sei lá, que eu não gostava. Só que agora do nada mudou esse ano em específico, sabe? Agora vejo vídeos de pessoas realmente que também que pensam da mesma forma que eu, que também estão insatisfeitas com as redes sociais, que eu tô vendo o motivo de cada um. Eu acho que porque minha geração, a gente sabe, a gente não tem tantas assim lembranças como as pessoas mais velhas do que eu do mundo sem internet ou sem redes sociais. Porque eu sou da época que a internet pra mim era o YouTube, o Clique Jogos e o Freevee. Quem conhece sabe, né? Era só isso, do nada virou Facebook, Instagram, TikTok, casa de apostas e tais, né? Tigrinho, nunca imaginei que existisse isso. E o que eu tava vendo também, e tipo assim, para de usar redes sociais, meio que tipo, assim, meio que eu esqueci o que era uma vida sem redes sociais, sabe? Acho que é algo que prendeu tanto a minha vida, sabe? Não exatamente prendeu, entrou tanto na minha vida, sabe? Que é tipo, igual quando você pergunta pra uma mãe, ela não imagina a sua vida antes de ser um filho, sabe? Ela não tem lembranças disso. E no caso das redes sociais, eu não lembro exatamente como era a minha vida assim. E, tipo, minha vida sem as redes sociais me deu uma vontade de ter um hobby, sabe? Por algum motivo. Eu e nessas pesquisas que eu tava fazendo e tal, vendo alguns vídeos de pessoal falando que parou de usar algumas redes sociais, eu aprendi também, peguei um hobby bem maneiro. Não é nada espetacular assim, tal. Um podcast, por exemplo, é um hobby. Quando eu vou falar como foi o primeiro episódio, eu conto pra vocês. Tipo, eu também aprendi você ter um caderninho, sabe? Tipo, pra você anotar escrever, ter o hábito, o hobby de escrever à mão. Ou seja, ter o hábito de escrever à mão. Eu tô achando bem legal, comprei um caderninho pequeno. Aí, tipo, entre aspas, ele é como se fosse um diário, mas o objetivo desse diário que eu tenho não é exatamente escrever hora e data, tudo que aconteceu, mas escrever, tipo assim, eu sempre no final da noite, assim, quando eu chego do trabalho ou quando eu tô em casa, a partir da tarde, eu vou escrever um pouquinho nele, o que aconteceu até tal hora, o que eu tô planejando fazer o restante do dia. Mas também a intenção de escrever o que eu tô sentindo, o que aconteceu, como que eu me senti sobre. Eu também venho escrevendo num caderninho, tipo o podcast que eu fiz o primeiro episódio, e esse também vai estar. E eu venho escrevendo no papel qual o processo que ele tá. Tipo, aqui ainda falta gravar. E quando termino de gravar eu vou lá e risco. Que termina a gravação, falta a edição. Aí depois a edição eu digo, tipo, limpar o áudio. Porque... Por isso que no primeiro episódio você escutou, eu acho que nesse provavelmente também vai ter bastante cortes. Quando eu venho gravando, tipo, tem várias vezes que eu paro, fico em silêncio, eu me enrolo pra falar a palavra. Aí, como eu sou tímido, eu vou cortar, né? Por isso que muitas vezes o trecho do podcast, ele acaba muito abrupto, sabe? Acaba muito do nada. Porque eu fiz um corte ali, só que não consegui cortar de uma maneira mais sutil. Teve vários cortes que eu consegui fazer de maneira sutil, mas a maioria, assim... Não é a maioria, acho que foi uns 3, enquanto eu tava escutando o episódio, né? Foi uns 3 que foi muito perceptível, sabe? Que parece que cortou do nada. Aí isso aí também me incomodou demais quando eu vi. Não gosto nem de lembrar que eu já fico estressado. O vergonha, quer dizer. Não fico nem estressado, fico morrendo de vergonha. Mas tem diversos cortes sutis que eu fiz. Que também meu gato, na hora que tava gravando, tava aqui. Ele ficava querendo sair toda hora fazendo barulho e eu não queria deixar na gravação. Puta, mano, até esqueci de falar. Então. Aí todo podcast que eu for fazer eu vou anotando qual processo que eu tô e tal. E
Então, esse hábito de escrever eu tô gostando. Tipo, minha letra eu acho feia. Eu também... É que é algo que pra mim parece estranho, que eu ter largado essas redes sociais. Parece que eu tô começando, sabe, de certa forma dar valor às coisas que eu achava insuportável da escola, que é ler, que eu não gostava de ler na escola, né? E escrever. Também eu odiava escrever na escola. Acho que ninguém gostava de ficar copiando lição da lousa na época da escola, né? Porque, tipo assim, o ato de escrever na escola era visto como uma obrigação. Ou seja, era uma obrigação, pra falar a verdade, pra ser sincero. Era uma obrigação, sabe? Eu acho que quando você escreve algo no papel, assim, você tenta criar o hábito de escrever no papel, sem ter essa obrigação de uma lição para notas ou aquela pressão toda, eu acho que, tipo, se torna um hobby gostoso, sabe? Você também não precisa escrever um livro, um conto. Se você quiser também é uma boa. Sei lá, vai do que somente quiser escrever também. Ou escrever somente o que você vem sentindo, fazer um relato de algo que você gostou, escrever como foi um tal dia que é especial pra você. Ah, e também uma coisa que eu venho fazendo, comecei a fazer isso no dia que eu gravei o primeiro episódio. Eu termino de ler um livro, aí esse livro eu pego e escrevo não faço o resumo da história, porque eu não acho necessário, assim, fazer o resumo da história. Eu escrevo o que eu achei do livro, o que o livro me fez sentir e quais são as minhas considerações finais dele. Tipo, eu dou uma nota de 1 a 10. Aí eu escrevo, no começo eu só faço uma introdução, contando brevemente do que a história se trata, contando um pouquinho da história, às vezes, do começo dela. E dali em diante eu vou escrevendo do que eu gostei do livro. Porque também se eu pegar para fazer a revisão do livro, se torna chato. Porque eu vou ficar consultando o livro, aí lembra bastante a escola e fica de certa forma maçante, né? Porque no final de contas, se eu ficar fazendo isso dessa forma, vai ficar parecendo lição de casa. Ou seja, eu vou pegar ranço disso. Mas eu tô gostando bastante desse hábito de escrever em papel. Tem certos benefícios e tal, mas eu não busco exatamente esses benefícios. Sim, tipo, entreter meu tempo, sabe? Gastar meu tempo com algo que, tipo, não é que vai acrescentar, mas é algo que, tipo, em vez de eu estar só rolando uma tela do celular vendo que fulano postou, ou ficar com deixar meu cérebro exposto aos incentivos de fazer uma aposta, eu acho que é bem mais, eu acho de certa forma melhor pro meu caso. Uma coisa também que eu não deixei claro sobre as redes sociais é que, tipo, nas minhas redes sociais eu não apaguei as contas. A única coisa que eu fiz no caso foi ter apagado do meu celular. As minhas contas estão lá e tal, eu posso entrar por qualquer outro perfil e ver minha conta lá, vai estar normal. Só apaguei no meu celular em si. E também algo que eu não deixei claro foi que eu também não acho errado quem usa redes sociais. Porque acho que no meu caso, eu tô tentando, de certa forma, criar uma relação mais saudável com as redes sociais, sabe? Porque também, se eu quero que esse podcast meu alcance mais pessoas, acho que sim, vai ser muito necessário que eu volte ao Instagram, por exemplo, que é a rede social onde os brasileiros mais se engajam. Eu acho necessário sim voltar. Mas isso aqui, tipo, minha relação com as redes sociais não estava muito saudável, por assim dizer, sabe? Tipo, não sei, mano, eu sentia muito que tava gastando minha vida naquilo e tal. Eu acho que tava me incomodando demais. Porque eu acho que eu fiquei com um sentimento muito grande na época, e até agora um pouco, que eu precisava mudar, sabe? Cansei do jeito que tava levando a vida e tal. Nem que eu quero ficar milionário com a internet. Só que cansei disso tudo, sabe? Eu falei, mano, quero mudar algo na minha vida e algo drástico também. Algo que faça alguma diferença depois na minha vida. Não que vai fazer muita grande diferença deixar de usar o Instagram, mas eu vejo bastante diferenças na minha vida. Por exemplo, antes de eu apagar as redes sociais, era muito difícil assistir um filme inteiro sem eu pegar no celular, entendeu? Sem ir pro Instagram, pro Facebook, pro TikTok ou pro YouTube. Eu não conseguia. Hoje em dia, esses tempos, eu venho percebendo que eu tô conseguindo ver. Foi algo que eu não percebi de início também, mas eu percebi do nada. Isso, tava assistindo o filme com a minha noiva e tal, e meu cunhado. Aí depois que acabou o filme, parei pra perceber, nossa, mano, eu fiquei o filme inteiro sem pegar no celular. E era algo na minha vida, quando mais novo, que eu fazia direto, que eu gostava muito de assistir filmes e séries. Tipo, eu assistia uma série de uma temporada de 6 episódios, com 50 minutos cada um episódio, e assistia completamente de boa, sabe? Sem ter a necessidade de pegar no celular pra ficar vendo os stories de alguém, sabe? E também eu vejo que eu tô um pouco mais centrado. Não digo que eu tô, sabe, aquele foco total, mas
eu me sinto um pouco mais centrado em tudo que eu faço agora, um pouco mais do que antes, né? Esse é um dos benefícios. Porque, tipo, por exemplo, quando eu pego para escrever nesse meu pseudo diário, ou fazer os textos dos livros que eu estou lendo, ou escrever qual o estado está no podcast que eu estou fazendo, eu não preciso necessariamente eu não fico no celular. A única coisa que eu faço é botar uma música, um vídeo de fundo para ficar tocando, porque eu não gosto de silêncio. Eu gosto de sempre estar escutando alguma coisa, seja na TV, tanto que minha noiva vive brigando comigo que quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é ligar a TV, porque me incomoda aquele silêncio, sabe? Eu não gosto, eu sou igual a minha mãe. Pra mim, toda casa tem que ter uma TV ligada, mesmo que não esteja ninguém vendo, mas tem que ter uma TV ligada. Uma coisa também que tem que esclarecer sobre leitura, tipo, é que eu não gosto de ler exatamente. Da forma que eu falei no podcast passado, parecia que era um sacrifício pra mim, mas não exatamente, né? Tipo, os livros que eu li, lógico, teve uns 2 ou 3 livros que eu odiei, não gostei do ritmo da leitura, porque eu tô com a meta de tentar ler 10 livros antes do final do ano. Bom, já estamos em dezembro, de certa forma, então eu acho que eu não vou conseguir, mas eu vou dar uma roubada pra tentar ler 9 livros. Hoje eu comprei, tipo, aqueles livros de bolsa, aqueles livros que são bem pequenos, que ele é 2 em 1, então acho que eu vou conseguir dar uma roubada e ler 9 livros esse ano, até o final desse ano. Aí ano que vem faço outra meta pra quantos livros eu ler até o final do ano. E bom, o que eu queria dizer é que eu acho que eu passei uma ideia errada sobre minha questão de ler. Realmente tem muitas histórias que eu li até agora, muitos livros que eu li, muitos não, só foi uns 7, então a média até boa, uns 5 livros eu gostei bastante da história, sabe? E realmente uma dica que eu dei, questão de ler suspense, é muito boa que você fica muito engajado com a história, independente de qual seja o suspense, né? Eu gostei bastante de 2 livros em específico, os outros, na média de 5, os outros 3 eu gostei bastante da história, mas não é aquela história que me deixou muito envolvido, mas... E não me arrependo de ter criado esse hábito de ler, eu vejo que me ajuda bastante. E também algo que eu vejo que vai me ajudar bastante na minha descrição. Se você ouviu o primeiro episódio e tá ouvindo esse, já percebeu que é péssimo. Bom, resumindo esse assunto, as redes sociais eu não apaguei as contas, só apaguei o aplicativo em si. Mas eu vejo vários benefícios que tá tendo na minha vida pessoal, ter parado de ter usado as redes sociais. Vejo que tô aproveitando mais os momentos com as pessoas que eu amo, ou com as pessoas que eu conheço, que tenho que manter uma boa relação. Não digo isso por obrigação, assim, tipo... É uma amizade íntima, mas é uma amizade. E que eu vejo que eu consigo concentrar melhor em qualquer outra coisa que eu faça. Também naquele hiperfoco, mas me concentro muito melhor. Minha atenção não fica mais dispersa, não dura mais 30 segundos. E a questão de ler é que, bom, eu tô gostando bastante desse hábito. Tô empenhado em continuar nesse ano que vem aí de 2025. E pedir perdão que passei visão errada. A leitura é muito bom, é útil na sua vida. Meu jovem, então leia. E, bom, voltando ao que eu falei no outro podcast, leia, cara. Mesmo que seja uma página por semana, mas leia. No final do dia você vai se sentir feliz. Principalmente quando você terminar seu primeiro livro, assim, nessa saga de voltar a ler, no seu caso, de começar a criar o hábito da leitura, você vai se sentir muito feliz com isso. Eu me senti, depois que eu terminei meu primeiro livro, que foi um livro horrível para ter começado, mesmo assim eu me senti muito feliz de ter terminado um livro depois de tantos anos sem ler. Ter esse hábito da leitura, sabe? Sem ler. Eu me senti muito feliz mesmo quando terminei o primeiro livro, mesmo que eu tenha odiado o livro em si. Então, vocês não imaginam a felicidade que eu fiquei quando eu terminei o primeiro livro que eu gostei. Aí foi uma felicidade maior ainda. Então é isso sobre esse assunto. Então, falando sobre o assunto de ter feito meu primeiro episódio de podcast, foi realmente uma mistura de emoções, sabe? Que teve hora que eu tava muito estressado, não aquele estresse ruim. Foi um estresse tipo... Falando em estresse, porque eu acho legal a gente fazer um hobby. No caso é o podcast, a leitura, escrever, que eu tô tentando. Porque é muito bom, eu acho, né? Meu ver. É você se estressar com alguma coisa que não seja o seu trabalho, sua vida pessoal, sua família, sabe? Arrumar algo que você goste pra se estressar. Se estressar com algo que você goste particularmente de fazer é muito divertido. Mas é estresse da mesma forma, ou seja, tenha controle do seu temperamento. A primeira sensação de gravar o podcast foi que eu tava muito travado. No começo eu tava muito duro assim, e eu continuei até o final duro. Só que tipo foi um pouco desenrolando, sabe? Soltando um pouco, conseguindo falar um pouco mais fluido.
Mas mesmo assim continuando travado. Eu acho que até agora eu tô um pouco travado, porque parece muito fácil, mas não é. Você pegar e, tipo, falar sozinho, porque tem hora que a garganta começa a secar do nada, que é uma coisa que nunca aconteceu comigo, porque quando você tá numa conversa com alguém, o tempo que a pessoa tá falando parece que sua garganta tá se recompondo, então. Porque se você pegar pra falar muito tempo, somente sozinho, a garganta começa a meio fechar. Foi o primeiro desafio que eu tive. O outro desafio que eu tive foi meu gato. Porque quando eu comecei a gravar, tava aqui no meu quarto. Tava no meu quarto. Aí ele tava de boa, sentado no meu colo, como sempre ele faz. Aí ele bateu a agonia nele. E quis sair do quarto. Aí começou a fazer barulho. Ele começou a me, tipo... Porque quando ele vai sair do meu colo, ele fica a unha em cima. Aí eu peguei e tirei do meu colo. Aí começou a miar pra porta pra abrir a porta. Eu fui, tive que regravar tudo de novo que eu tinha gravado. Porque foi bem no começo que eu comecei a falar sobre as redes sociais, né? Foi a primeira parte do podcast. A segunda foi, tipo, editar. Eu digo editar a parte de eu limpar o áudio, porque como eu expliquei que eu cortei bastante coisa do áudio atrás, é muito chato, sabe? Porque você corta, aí volta lá pro início. Aí você tem que ir qual o trecho que você cortou pra ver como ficou. Aí é muita coisinha que você tem que cortar, porque, tipo, como eu falei que a garganta fecha, se eu tomo água, passa. Só que faz aquele barulho sabe, da garganta mexendo pra você engolindo. É o barulho de você engolindo a água. Isso ficou horrível no fone de ouvido. Sério, eu escutei pra poder cortar, eu escutei bastante isso. Às vezes eu dava uma travada na garganta que no áudio ficava horrível, mano. Nossa, foi terrível essa parte. Aí depois eu tive que ir atrás de um site pra, tipo, dar uma melhorada na qualidade do áudio, porque eu tava achando horrível o jeito que tava. Que tava muito ruído, muito barulho. Um dia eu vou dar um jeito nisso. Como? Não faço a mínima ideia, mas eu vou dar um jeito ainda. Mas tava cheio de barulhinho assim no fundo, barulho que sem o microfone eu não escutei. Aí com o microfone eu já tava escutando. Aí me deixou agoniado. Eu tive que achar um site, aí tive que passar. Porque, como você escutou o podcast, é dividido em blocos. Quando toca aquela musiquinha, ela vem abaixando e vem falando de outro assunto, ou seja, outro bloco que começou. Aí fica muito mais fácil editar quando você já grava assim, separado os blocos, né? Só que o trabalho para aprimorar o áudio foi o seguinte: eu não poderia mandar todos os arquivos para um site para poder fazer aprimoramento da qualidade do áudio, sabe? Tirar todos os ruídos externos. Ou seja, eu tive que fazer um por um e tal, para poder melhorar a qualidade do áudio. Nossa, isso foi muito chato, eu fiquei muito tempo fazendo isso porque, bom, o site lá aprimorava o áudio no ritmo dele, ou seja, eu tinha que esperar um de cada vez. E maior era o tempo que eu tinha lá gravado, editado, maior era o tempo para aprimorar o áudio, mas ficou ótimo. Não ficou tão ótimo porque, como é feito com inteligência artificial e eu tenho a língua presa, tem algumas palavras que eu já falei enrolado, parece que ele enrolou mais ainda, sabe? Aí não ficou muito claro o que eu tava falando certas vezes. Esse também eu vou passar por lá enquanto eu não resolver esse barulho externo. Eu não vou ter que continuar fazendo isso para manter ter uma qualidade, né? Manter a qualidade. E, bom, aí chegou a parte mais chata, que não foi chata de fazer, foi chato um ato de procurar uma forma de fazer, que foi sonorizar o podcast. Porque só escutando minha voz ao vazio é muito ruim, sabe? Fica péssimo, muito péssimo. Como que o podcast não é uma conversa, a maioria dos podcasts que não é uma conversa, assim, com outra pessoa, sempre vai ter uma trilha sonora, senão fica muito vazio, sabe? Eu acho horrível, mano. Nunca escutei um podcast que não tinha uma música no fundo, assim, a não ser podcast em vídeo, que é a pessoa entrevistando alguém. Esse geralmente não tem música, né? Aí foi o trabalho pra eu achar alguma música que tivesse um tempo longo pra poder, bom, colocar não ficar repetindo a música na hora da edição. E, bom, achar a música, mas também é onde que eu vou ir achar essa música, porque não é qualquer música que você pode colocar. Vamos supor, pesquisar, tal orquestra de Beethoven. Tudo bem, as músicas de Beethoven em si, a partitura pode até não ter direitos autorais, mas as pessoas que tocaram, elas já têm que ter direitos autorais daquele vídeo que elas estão tocando, entendeu? Direito autoral não é pela partitura, não pela orquestra assim, mas sim pelos profissionais que estão exercendo a atividade de tocar um instrumento para poder ter a orquestra. Ou seja, não poderia colocar. Aí, nossa, fui caçando site no YouTube para ver se eu achava algum vídeo de alguém comentando sobre, para ver se eu achava algum site que tinha, tipo, direito livre, que você pudesse usar a música da pessoa sem infligir direitos autorais, ou seja, que você pudesse publicar nas redes sociais, né? Bom, eu consegui achar um site, tipo, porque a maioria que eu tinha achado, você tá falando que tinha que pagar. Eu não vou pagar, caramba. É muito caro.
Aí consegui achar um de graça, baixei a música que toca embaixo, a, entre aspas, abertura, a música de abertura, que é a mesma música das vírgulas, que vírgula é aquela musiquinha que toca e vem diminuindo um som entre cada assunto, a gente chama de vírgula sonora, que é como você tá tocando de assunto, né? Aí consegui achar esse site, beleza, achei o site, achei as músicas que eu, entre aspas, gostei. Aí ficou tipo... E tem outro problema, como que eu iria editar? Porque tudo que eu tô fazendo do podcast relacionado a ele, tô fazendo tudo no tablet aqui. Bom, é mais fácil fazer no tablet porque eu tenho um teclado, um mouse e consigo mexer, mas só que... Nossa, cara, foi muito difícil. Porque em vez de procurar um software, eu tive que procurar um aplicativo da Play Store que eu conseguisse editar da maneira que eu queria. Porque o aplicativo que eu uso para publicar no Spotify, anos atrás ele dava para editar nele mesmo também, essa parte da música e tal, dava para fazer antes. Só que agora não dá, porque eu tinha visto o vídeo do rapaz, porque o vídeo do rapaz faz uns 4 anos. E no vídeo dele mostrava que dava para editar no próprio aplicativo. Só que não dava mais. E cara, eu acho que isso foi a parte mais trabalhosa, porque não ia conseguir fazer da maneira que eu queria em si. Bom, aí um dia eu tava aqui de noite em casa e tal, eu arrisquei a baixar um aplicativo, né, que já tinha testado uns 3 antes e tal. Aí nesse aplicativo eu tava... Cara, foi uma sensação muito boa, mano, sério, de verdade. Que quando eu comecei a editar assim certinho e ia conseguir fazer da maneira que eu queria, cara, eu me senti envolvido por uma felicidade, cara, sério, sem tamanho. Eu fiquei, cara, não acredito, eu vou conseguir fazer um jeito que eu queria realmente e tal. Nossa, mano, bateu uma felicidade enorme, né? Aí, uma coisa boa que eu falei, aprender as coisas por si só, porque, tipo, eu nunca vi um tutorial de como editar um podcast ou sonorizar. Sabe aqueles vídeos no TikTok que você vê a música, uma pessoa fazendo a música e você vê um monte de desenho assim, um em cima do outro e tal? Então, com base naquilo, eu criei uma noção, porque eu percebia que a linha vermelha passando, ela encostava naquelas ondinhas ali, era um som, ou um beat da música no caso, aí aquilo era adicionado e a voz em cima tocando. E foi o meu princípio que eu usei para poder fazer esse podcast, o podcast passado e esse aqui também, obviamente, né? Aí quando eu comecei a editar com as músicas e percebi que eu conseguia fazer a mesma coisa nesse aplicativo que eu tinha encontrado, nossa, e deslanchei. Aí essa parte foi, quando eu consegui começar a fazer, nossa, aí andou direto, né? Uma coisa também que, em relação ao podcast, que eu errei bastante, pra nem começar muito travado, foi o ato do roteiro. Eu escrevi, entre aspas, um roteiro, mas não era bem um roteiro. É tipo uma lista das coisas que eu ia falar em seguida, em ordem. Só que chegou na hora, e quando eu falei que teve muita coisa que eu esqueci de ter falado, porque eu não escrevi um roteiro e tal. Bom, esse episódio que eu tô fazendo agora é pra ter algum episódio em dezembro, porque dezembro, como eu falei no episódio passado, vai estar muito corrido. Então acho que só vou conseguir publicar esse podcast em si. Bom, quando eu também tive a ideia de fazer um podcast em termos mais simples, sem roteiro e falando um pouco a mais do que eu senti, do que eu tô fazendo e tal, eu vi que eu ia conseguir fazer algo mais rápido pra publicar ainda esse mês, de dezembro no caso. Nossa, eu também fiquei envolto de uma felicidade tremenda. Aí já terminei um roteiro de um episódio, agora realmente fiz um roteiro, não sei como, mas tá vendo que foi útil eu começar a criar o hábito de escrever. Eu consegui escrever um roteiro de um assunto bem legal, não é... O próximo episódio não vai ser aquele que eu falei no final do episódio, me arrependo amargamente de ter falado que ia fazer um episódio relacionado àqueles assuntos que eu falei no final do outro episódio. Não é pra ter falado, nunca mais eu vou falar. Mas eu posso falar que eu tenho um roteiro pronto. Mas isso aqui eu acredito que não vai ser o episódio do primeiro episódio de janeiro. Como a meta é fazer 2 episódios por mês, que eu tô imaginando fazer um podcast com minha noiva, um episódio. Eu acredito que ele seja o primeiro do ano que vem. Acredito que esse episódio com minha noiva seja o primeiro episódio do ano que vem. Que eu tenho um roteiro, quero fazer um episódio bem legal, sabe? Bem editado, com as musiquinhas e tal. Não que esse não vai ter, que você tá escutando. Mas eu já tô começando a agilizar algumas partes da edição, na parte do som. Então, vou fazer um episódio bem legal, porque o roteiro que eu fiz... Bom, eu pedi ajuda pro ChatGPT pra corrigir algumas coisas, pesquisar algumas coisas de maneira mais rápida. De maneira que eu fosse entender mais rápido também, pra colocar lá no roteiro. Eu acredito que o roteiro ficou bem legal. Não ficou um roteiro profissional, né? Que é algo que eu tô aprendendo. Mas eu tô apostando que vai ser um episódio bem divertido. Vou falar de um assunto, de uma coisa que, pelo que eu conheço, pelo que eu saiba, nem todo mundo assim sabe, né?
Mas o episódio com a minha noiva, voltando a dizer dele, eu planejei fazer algo mais, assim, descontraído. Acho que a gente vai falar um pouco sobre o nosso relacionamento em si, um pouquinho das experiências passadas, não falar muito pra não dar briga, especialmente, né, pra não ter confusão entre mim e ela, pra ninguém ficar emburrado, principalmente eu e também ela, né, pra evitar briga, né. A intenção é essa. Vamos falar um pouco do nosso relacionamento em si, contar um pouco das experiências passadas, especialmente falar um pouco das experiências passadas para evitar briga de ambos os lados, né, para ninguém fechar a cara. Contar também, eu acho que a gente vai falar mais do começo do nosso relacionamento, que foi muito engraçado, muito divertido, né. E bom, eu acho que é isso que eu tenho a dizer sobre o podcast. Bom, falando da experiência de ter feito assim de forma resumida, eu acho que eu tenho a dizer que foi uma experiência muito legal. Olhando assim, um resumo de tudo na ópera, foi uma experiência muito legal. Eu também tô tentando fazer o episódio mais rápido, porque o primeiro eu achei que ficou muito longo, ficou quase 1 hora, 40 minutos e tal. Eu não imaginei que ia pegar aquele tempo todo, a hora que eu cortei muito. E não fiz uma poda muito boa, cortei muita coisa mesmo. Que, tipo, por exemplo, o áudio original deu 18 minutos, aí ficou com 15. Aí somei tudo, eu falei, caramba, 40 minutos? Mano, não acredito nisso. E esse agora eu tô tentando ser mais direto ao ponto que eu tenho a dizer, pra não ficar muito enrolado, porque também senti que eu enrolei muito no que eu falava, falei, esqueci que eu queria falar, e não foi o objetivo que eu queria transmitir de ideia. Eu acho que é algo que eu vou aprendendo mais. Bom, resumindo tudo, da experiência de ter feito o podcast em si, eu acho que eu tô realmente feliz. Eu acho que, tipo, eu consegui uma qualidade pelo que eu sei e pelo que eu tinha de recurso muito boa, tanto no áudio como na edição, quanto também do que eu falei, que, tipo, no caso do que eu tinha de recurso de falar era bem pouco, porque, bom, questão de língua presa, discussão péssima. Eu acho que eu acredito que eu consigo fazer algo com uma qualidade boa pela minha primeira vez, porque eu também queria... Que quando eu comecei a editar, eu falei, não, aqui eu tenho que fazer o melhor possível pelo que eu tenho, entendeu? Ou seja, eu me esforcei bastante para tentar fazer o melhor que eu poderia. E acho que com o tempo que eu vou me esforçando mais, eu acho que eu acredito que eu consigo sim, cada vez me melhorando. Porque isso aqui, bom, é só um hobby em si, sabe? É algo que, tipo, eu sempre quis fazer, sempre enrolei pra fazer, mas nunca fui pra intenção de ser famoso, porque realmente é algo que eu gostava muito e, bom, e hoje em dia eu vejo como um hobby. Que eu tô começando a fazer, vejo como um hobby. Sabe, tipo, não é o que eu me vejo alcançando sucesso, é só algo que, tipo, que eu gostei de fazer. Como eu falei, é bom você se estressar com algo que você goste, além de todas as nossas obrigações do dia a dia. A experiência, resumidamente, já enrolei de novo pra falar, foi muito boa. Foi estressante em certo momento, tristes em outros, quando eu não via o que fazer. Mas no resumo da obra foi realmente boa. Eu realmente gostei de ter feito o podcast. Eu fiquei, quando eu vi pronto, sentindo uma felicidade, sabe? Tipo, eu não sei explicar, porque foi a primeira coisa que eu particularmente realmente fiz pra internet, assim, sabe? Algo que eu sempre vi alguém fazendo, sempre consumi alguém fazendo. Pela primeira vez na minha vida eu tava fazendo pra outra pessoa consumir. Por mais que seja uma ou duas, mas já foi algo que eu fiz, que alguém vai escutar do outro lado, algo que eu me dediquei a fazer, sabe? E o sentimento que eu fiquei foi ótimo, sabe? Eu gostei bastante, mano. Foi difícil, foi chato, foi estressante, principalmente na parte de cortar muitas coisas que eu não gostei do áudio, que eu vi que ia atrapalhar a experiência, como eu falei que eu queria fazer algo da melhor qualidade possível, pelo que eu sei que eu poderia de equipamentos fazer. E, bom, ficou péssimo o episódio. Eu achei que ficou ruim, sim. Realmente eu achei que ficou muito ruim, mas eu também, no final de contas, fiquei feliz. Porque não adianta, porque eu não vou ficar me xingando. Já tem gente o suficiente pra ficar me humilhando aí, me esculhambando. Então, ou seja, eu tenho que me elogiar. Ou seja, ficou bom. Realmente ficou bom. Tem como ficar excelente, tem como ficar realmente gostoso de se escutar. Tem, mas, bom, por enquanto, pelo que eu sei, pelo que eu consigo fazer, eu gostei bastante de como ficou. E, tipo, também eu vejo que eu fiz tudo isso só com o meu celular, meu tablet e o microfone que eu tinha. Nossa, então pra mim tá 10. Realmente tá muito 10. Porque também se eu ficasse esperando, tem que comprar um computador, tem que comprar um puta microfone foda que veio aqui falando que tem que comprar, eu também nunca ia fazer. E, tipo, eu acho que também ajudou muito na experiência também não ser muito fácil, sabe? Eu tenho aplicar certo esforço a fazer. Eu acho que, bom, é isso que eu tenho a dizer sobre questão de ter gravado o podcast, como que foi as sensações,
Eu tô com bastante, entre aspas, projetos pro ano que vem, sabe? Tipo, eu já tenho um roteiro pronto com... Tô com bastantes projetos, entre aspas, pro ano que vem. Já tô com um roteiro pronto pro próximo podcast. A não ser isso que eu falei que eu vou fazer com a minha noiva, que é só uma ideia, né? Vou ver. Quer fazer uma lista do que a gente vai falar. E eu também tô querendo fazer um vídeo ano que vem. Não vai ser um vídeo relacionado ao podcast. Vai ser relacionado sim, pô. Eu vou falar, tipo, mostrar um pouco tudo que eu usei aqui, que eu tenho, o meu tablet, o teclado, o mouse. Tipo, um vídeo de setup, mostrando, entre aspas, como que é meu setup e tal. Mas eu acho que, na questão do vídeo, vai demorar muito. Em janeiro, se eu começar a fazer um sonho, porque eu tô listando o que eu preciso fazer, qual é a minha ideia certinho. Eu só tenho uma vaga ideia do que eu vou fazer em si. Eu já também quero começar também, enquanto eu estiver editando esse, eu já quero começar também a escrever mais um roteiro e tal, falando em um assunto. E eu acho que eu vou ver ainda. Eu não vou ficar mais falando qual vai ser os temas do podcast, porque eu falei no primeiro, me arrependi, tô me martirizando até agora. É isso. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem se dispôs a escutar mais uma vez meu universo particular. Uma coisa que eu tava esquecendo de falar sobre a questão do podcast. Uma coisa que eu fiquei muito incomodado, que toda vez eu falar bom. Nossa, eu falei bom umas 3 vezes seguidas em um trecho do episódio. Mas tudo bem. Voltando ao assunto, muito obrigado para quem se dispôs a escutar mais uma vez meu universo particular. E é isso, um abraço, um beijo, uma boa noite, uma boa tarde e um bom dia para todos vocês. Um beijo.